pela apresentação do Dr. Jurandir Zulu. Ele vai apresentar, o tema do trabalho dele são riscos climáticos da cultura do café. Ele vai apresentar sobre esse tema. O professor Zulo, ele é pesquisador do CEPAGRE, Unicamp, meu colega do centro, tendo sido diretor do centro de 2002 a 2008. Doutor em Engenharia da Computação e Automação, mestre em Pesquisa Operacional, engenheiro agrícola e matemático. Dr. Zulo tem uma larga experiência com estudos sobre as mudanças climáticas e vai nos brindar com esse tema, os riscos climáticos da cultura do café. Zulo, uma satisfação, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar conosco nessa tarde. Uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Sinta-se absolutamente em casa e a palavra está com você, Zulo. Obrigado. Viu? Ok. Só abrir minha apresentação aqui. Então, quero agradecer a comissão organizadora, ao professor André, toda a comissão que está organizando este workshop. Também quero cumprimentar as minhas colegas de mesa, aqui a Marcela e a Beatriz. Um tema importante. E, como o professor André comentou, eu sou pesquisador do CEPAGRE. E o que eu vou apresentar aqui eu dividi em 5 tópicos. Vou falar rapidamente, eu vou citar toda a minha apresentação, ela está baseada em produções, em artigos que nós fizemos nesses anos. Então, vou falar um pouco do zoneamento agrícola, que é um programa de políticas públicas, já aqui do Brasil, desde 95, né? Então, é uma raridade no país um programa tão longo, né? Depois, também, rapidamente, sobre os cenários de mudanças climáticas, as pesquisas em mudanças climáticas. Então, eu vou mencionar aqui um evento muito interessante que aconteceu, um grupo muito importante aqui da USP, com parceria com a indústria, com a Ilha Café. Então, também vou mencionar esse trabalho importante que foi feito. E depois, já específico de 2 técnicas, né, para mencionar um pouco sobre o sombreamento do café e a ferrugem. Então, são todos trabalhos científicos que eu vou mencionar. Eu organizei desse modo essa apresentação. E vou deixar todas as citações, né, para que os colegas que tiverem interesse possam consultá-los. Então, falando um pouco do zoneamento agrícola, ele é um programa, como eu disse, que iniciou em 95, 96, essa nova versão. Ela começou uma parceria da Embrapa com um grupo de instituições de pesquisa do país, instituições estaduais, universidades, e atualmente ele está todo sendo realizado pela Embrapa. Já há uns 3 a 4 anos ele é todo feito pela Embrapa, mas no início ele era compartilhado. Eu vou mostrar aqui o trabalho do café. Na esquerda, nós temos o apontador aqui. Nós temos o zoneamento do café, é um trabalho que foi publicado, ele serviu e serve como política pública. O zoneamento ele vai sendo atualizado, então esse é um diferencial desse programa. Então, esse foi a revisão feita do zoneamento do café, era feita desde a década de 70. Então, aqui no lado direito, eu tenho um trabalho que foi feito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, principalmente com os pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas, que fizeram um trabalho muito interessante de várias culturas. E aqui eu tenho um mapa, né, da aptidão climática do café arábica, e foi feito com os dados da época, foi o período de 40 a 70, e com a tecnologia que existia. Então, esse mapa, por exemplo, foi feito por uma desenhista, né? Hoje nós já temos o geoprocessamento, toda a tecnologia de SIG, né, de sistemas de informações georreferenciadas. Mas é um trabalho muito valioso, e desde essa época ele não tinha sido atualizado. Então, o Ministério encomendou para a Embrapa, IAPAR, Unicamp, IAC, espero não ter esquecido ninguém, as universidades de Minas, né, Viçosa, essa atualização do zoneamento. Nós passamos 1 ano discutindo todos os parâmetros, né, avaliando se nós tínhamos alguma alteração desses parâmetros, e nós fazíamos reuniões a cada 2 meses. Foi um trabalho bem interessante. O doutor Ângelo Paz de Camargo, que é uma referência nessa área, participou na época, né, estava na ativa. E esse aqui eu trago aqui o exemplo do zoneamento de São Paulo,
né? Nós tivemos uma série nova de dados, já a tecnologia de geoprocessamento, os parâmetros que nós usamos, eu coloco aqui de forma relativamente simples, mas nós passamos um ano discutindo esses parâmetros, né, em função da pesquisa que foi feita, né, disponível na literatura, e esse trabalho está disponível no site foi publicado na Revista Brasileira de Agrometeorologia, né, tem o link, quem tiver interesse, tem toda a descrição da metodologia e dos parâmetros, enfim, toda a técnica que foi utilizada. Tem também outros trabalhos nessa revista, tem para Minas Gerais, então são os colegas de Viçosa, principalmente, o Paraná, o IAPAR, né? Tem também para o estado de Goiás e da Bahia, e tem uma descrição desse programa pelo Luiz Antônio Rossetti, que foi a pessoa do Ministério que iniciou esse programa. Ele era do setor de recursos, ele é, né, advogado. É muito interessante, quem tiver curiosidade para entender a motivação desse programa, que está até hoje, né, mais de 25 anos em funcionamento, orientando todo o crédito agrícola do país e também o seguro, né, eu sugiro aí a leitura. Então, tem esses 4 artigos e outros, né, mas principalmente esses 4, além do de São Paulo. Já com relação aos cenários, só lembrar, né, o zoneamento ele começou com 4 culturas, arroz, feijão, milho e soja, e hoje tem mais de 40, né, um número muito grande de culturas consorciadas, culturas irrigadas. Ele começou em cultura sem irrigação, né, e hoje tem uma diversidade de culturas, e a atualização é muito importante, a atualização anual é muito importante. Em 2001, nós já tínhamos aí 5 anos de funcionamento do programa, ele estava funcionando muito bem, né, desde o início, e o Ministério ficou preocupado, né, com a divulgação do relatório do IPCC de 2001, o terceiro relatório, onde havia a perspectiva de aumento das temperaturas de 1 grau até 5,8. Então, o Ministério fez essa seguinte pergunta: o que poderá acontecer com o zoneamento agrícola de riscos climáticos caso ocorram essas mudanças, né? Em 2001, as mudanças climáticas elas eram um assunto acadêmico, não era um assunto tão acessível, de interesse geral, como é atualmente, né? Embora as pessoas tenham perdido um pouco o interesse, mas até 2007 é um assunto muito acadêmico. E nós utilizamos esse cenário, essa projeção do IPCC, que é relativamente simples. O mundo vai ter um aumento da temperatura de 1 grau, de 3, de 5,8, e fizemos uma primeira simulação que nós apresentamos no Congresso de Agrometeorologia, que é um evento tradicional que nós temos aqui no Brasil, e um artigo de 2 páginas, né, apresentando as simulações para São Paulo e para o estado do Paraná. Então, vou fazer um zoom aqui, né? Eu tenho o nome completo do artigo ali no topo. Aqui é o zoneamento considerando as condições atuais e o que poderá acontecer caso, né, as mudanças aconteçam, um aumento de 3 graus e 15% na chuva. Então, de forma geral, o que nós observamos em todas as simulações é sempre uma redução da área de baixo risco e a migração da área. Ela vai sempre migrando para as áreas mais altas, considerando as plantas que nós temos atualmente, não considerando a adaptação nem a existência de uma nova variedade. É um cenário, né, exatamente para orientar a pesquisa agrícola nas nossas principais culturas. Então, o primeiro cenário que nós fizemos foi o do café, né, bem interessante. E Goiás, nesse caso aqui, já é uma região que necessita de irrigação, então ela é favorável com irrigação, e aumentando 3 graus, 5,8, né, nem com irrigação, as plantas atuais, né, elas teriam um alto risco climático, né? Então, o risco de produção é muito grande. Não quer dizer que não vai produzir, mas é muito grande, né? Um risco muito grande de quebra. Esse trabalho continuou. Nós publicamos em 2004 um artigo que é muito citado na revista da Embrapa, na Pesquisa Agropecuária Brasileira. Nós temos aqui a citação, né, do artigo. Eu vou apresentar aqui rapidamente o estado do Paraná e o estado de Minas Gerais, mas também tem São Paulo e tem Goiás. Então, nós observamos, né, essa região amarela do mapa, a região que tem um risco de geada, né, o Paraná tem ainda esse risco. Aumentando 1 grau, nós observamos uma migração da área
que tem menor risco, que é a mancha verde, e com 3 graus, quem aumenta, né, diminui o risco, desculpe, é a região sul do estado, que atualmente é uma região fria. E com 5,8, praticamente o estado todo fica de alto risco, a menos de algumas manchas, para a produção do café arábica, né? Sempre lembrando as plantas que nós temos atualmente. No caso de Minas, né, que é o principal, o grande estado produtor, nós temos também uma série de riscos, né? Tem risco de irrigação recomendada, irrigação necessária, ainda existe o risco de geada aqui na parte sul do estado, o aumento de temperatura até que não é tão prejudicial, né? Acaba aumentando um pouco as regiões de baixo risco, mas 3 graus acaba ficando assim, uma parte pequena, uma região alta, elevada do estado, com menor risco, e 5,8 praticamente o estado todo de alto risco, né? E aumento de 15% na precipitação. Prosseguindo com essa linha de trabalho, nós fizemos, em seguida, em 2008, um levantamento desse tipo para a Embaixada Britânica, né? Ela tinha o objetivo de elaborar um relatório externo aqui para o Brasil, né? O Nicholas Stern é um economista que fez um relatório importante para o mundo, e aqui no Brasil foi encomendado um relatório desse tipo para vários setores, e no caso da agricultura, a Embrapa e a Unicamp que ficaram responsáveis por esse trabalho. Então foram avaliadas 9 culturas, sendo o café uma delas. Eu vou apresentar aqui algodão, arroz, café, cana, feijão, girassol, mandioca, milho e soja. Esses são os mapas para o café. Então nós temos essa mancha verde, sempre a região com menor risco, e as outras manchas têm sempre um risco, né? O amarelo é geada, a mancha azul temperaturas elevadas e assim por diante. Novamente, né, nós temos, à medida que os anos, né, vão passando, uma migração e uma redução das áreas. Isso também aconteceu em trabalhos de outros colegas para outras regiões do mundo, porque esses trabalhos acabaram sendo criticados, né, por uma parte da comunidade, dizendo que eles eram muito drásticos, né, algo do tipo, mas o mesmo tipo de resultado outros colegas obtiveram em outras regiões, né? Então, são resultados bem consistentes, que eles são baseados no zoneamento que está sendo utilizado pelo agricultor, e o Ministério tem o acompanhamento. Então, o nosso lastro, a nossa base é o zoneamento de riscos climáticos, que, como eu disse, retornou em 95, 96, e que tem toda uma cultura, né, uma ciência que já tinha sido desenvolvida, especialmente no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, e depois nas universidades, né, espalhadas aí pelo país, né? Nós temos a Embrapa, os institutos de pesquisa. Então, a nossa base sempre é o zoneamento, que é um programa que está sendo utilizado efetivamente como a referência da concessão de crédito e também do seguro. Então, de forma geral, a única cultura aqui que teria um aumento seria a cana, nesse levantamento. Depois nós identificamos que a cana também tem riscos, né, na região de expansão, que é no sul de Goiás. Mas, de forma geral, todas as culturas acabam tendo um impacto negativo do valor da produção, que é essa coluna, e também na questão financeira e na quantidade de toneladas, né? Então, é sempre uma redução na produção e no retorno financeiro. Também eu sugiro aqui outras leituras. Quem tiver interesse, esses relatórios estão na internet. Tem que a Economia da Mudança do Clima, que alguns colegas participaram, da Unicamp, da Embrapa. Tem esse relatório do Banco Mundial também. Eles foram muito nessa linha de gerar esses cenários, né, para avaliar qual que é a perspectiva para a nossa agricultura, que é muito importante para o nosso país e também para vários países, porque o Brasil é um grande exportador de alimentos, de matérias-primas. Então, essa que era a preocupação na época da Embaixada Britânica, né, que é uma região que compra, né, muitos produtos do Brasil e de outros locais também. Como o sul do Brasil mostrou ali uma possibilidade de redução das áreas de baixo risco, aumento das áreas de baixo risco, nós fizemos um trabalho mais detalhado no sul. Ele foi publicado na revista Climatic Change, em 2011, onde essa seria a situação atual, e aqui seria uma situação com aumento de 3 graus. Então, uma possível abertura uma redução de riscos e uma possível produção de café no extremo sul do Brasil e, consequentemente, né, nas regiões próximas aqui, né? Não estão aqui, mas
Fazendo uma extrapolação desse mapa, é possível observar que, né, o Uruguai e outras regiões poderiam, ou podem, né, ter uma redução do risco para a produção do café, né, nas próximas décadas. Então, de forma geral, esses são alguns cenários que eu apresentei aqui, especificamente sobre a cultura do café, né, porque ela tem limitações tanto com temperaturas altas como com temperaturas baixas. O estado de São Paulo tem essas duas condições, por isso que nós simulamos muito no estado de São Paulo e tem muito conhecimento adquirido, e é um estado, né, o café, a maior produção é Minas, Cerrado, né, são produções maiores, mas o estado de São Paulo tem uma tradição e tem pesquisa e tem resultados que nós pudemos utilizá-los nesse tipo de trabalho. Com relação às pesquisas, né, como eu disse, esses trabalhos acabaram sendo criticados por alguns colegas, o que é normal na ciência, né? Mas colegas da USP, né, que eu mencionei, eles fizeram um trabalho muito interessante, que é o que eu vou mencionar agora. Eles fizeram um levantamento sobre como anda a pesquisa em café no Brasil, né, e fizeram isso consultando. Eles têm alguns softwares específicos, é muito interessante. Eu vou colocar aqui as referências deles, é muito interessante. Eles têm toda uma tecnologia, eles consultam a nossa base aqui brasileira, o Lattes, né, que nossos colegas todos brasileiros conhecem bem. E é muito interessante esse trabalho. E tem um relatório que chama Cadernos da Universidade do Café, esse aqui é de 2019. Essa pesquisadora é a Cristiane De Vita, né, Lelis Rezende de Vita. E no artigo que ela colocou nesse caderno, ela concluiu uma série de pontos importantes, né, que eu vou destacar aqui. O fato de nós não termos no Brasil grupos consolidados, isso em 2019, né, foi a conclusão que ela fez, eu acredito que continue, né, porque faz pouco tempo, mas ainda estamos, né, numa pandemia que dificulta ainda mais, mas ela concluiu, né, esse estudo que eles fizeram, um grupo, tem outros pesquisadores também, né, que não tem grupos consolidados dedicados exclusivamente ao estudo do efeito das mudanças climáticas na cafeicultura. Tem alguns trabalhos, como esse que eu mostrei, inclusive ela citou, e ela fala que a maior parte atua de forma descentralizada, né? Então, ela inclusive cita esse trabalho que eu mostrei de 2004, ela fala que é a principal referência, né? Então, que já tem um tempo, né? 2004. E também coloca algumas sugestões, então, trabalhar no melhoramento genético, que é a resistência a temperaturas altas, tem a questão da fermentação, na colheita, né, isso também ela levanta. A questão das áreas marginais, aquelas regiões onde nós teremos uma chance muito baixa de geadas, né? Aqui em São Paulo, nós não temos geadas significativas para o café desde 2000. Então, já são mais de 20 anos que nós não temos, né? Então, de repente, aquelas regiões que estão marcadas nesses zoneamentos como tendo risco de geadas, eventualmente eles podem até ter uma mudança e se tornarem uma região com baixo risco, né? Isso é uma sugestão de trabalho. E também como motivar os pesquisadores a trabalhar nesses temas, né? Inclusive, ela colocou um dado muito interessante no trabalho que eles fizeram, que eles identificaram 471 pesquisadores que atuam em café no Brasil, provenientes de 88 instituições. Somente 2% destes foram relacionados como atuantes em mudança climática do café. Então, é um número muito baixo, isso até 2017, acredito que não tenha mudado muito, mas é um número baixo. Quem tiver interesse, nós temos esses seminários aqui, que são onde eles apresentam detalhadamente esses resultados, né, estão disponíveis no YouTube, então, né, quem tiver interesse, eu recomendo, né, são vídeos relativamente curtos, né, nesse caso, são muito interessantes. E nós tivemos, né, nesse evento, em 2018, eles são organizados uma vez por ano, né, um evento grande, uma palestra muito interessante do Dr. André Aili, né, que é o presidente da Aili Café, que é um grande comprador de cafés aqui do Brasil. E ele, assim, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir a palestra dele, ele faz a palestra em português, ele coloca... Eu destaquei aqui alguns slides que ele apresentou, né? E faz a seguinte pergunta, né? Será que o Brasil está subestimando o risco das mudanças climáticas, né? Então, ele faz essa colocação aqui nesse slide, né? Ele mostrou uma preocupação muito grande com o assunto e não sentindo a mesma preocupação aqui da comunidade científica, né?
Ele falou, será que tem uma indiferença ao tema, né? Por que está acontecendo isso? O que o Brasil está fazendo para se adaptar às mudanças climáticas, especificamente no caso do café, né? Será que tem dados históricos insuficientes? Será que estão focando muito no dia a dia, não pensando no futuro, que é um grande desafio dessa área de mudanças climáticas, né? Nós estamos pensando num futuro que está chegando cada vez mais próximo. Todos os dados estão indicando que está muito mais próximo. E ele chamou a atenção para uma série de atividades nesse assunto. Eu destaquei aqui duas que eu vou mencionar rapidamente, que é o sombreamento e arborização e a questão da ferrugem, já pensando em adaptação, né, em mitigação. Então, ele faz esse alerta, né, muito interessante a palestra dele, eu tenho o link ali no topo do slide, e ele coloca assim, olha, ele fala, a estimativa é 90 trilhões de dólares nos próximos 15 anos, é o investimento necessário para enfrentar as mudanças climáticas. E ele traz dados muito atualizados, né? Ele apresenta nas palestras dados muito atualizados. Ele falou, olha, esses 90 trilhões pode ser visto como gasto ou como investimento. Se não fizer nada, vai virar um gasto, vai ter que gastar. Se pensar como investimento, pode começar a investir, né? Aí ele pode gerar frutos positivos, né? Então, é essa diferenciação que ele faz. Coloca bem a questão da pesquisa, da inovação, e faz algumas sugestões para os produtores, para as empresas, né? Inclusive, consultar as universidades, né? Ficarem próximas aos pesquisadores. Então, é bem interessante. Aqui a minha fala, eu vou apresentar bem rapidamente alguns artigos que colegas nossos fizeram, né? Um deles foi a tese de doutorado da doutora Priscila, que atualmente é diretora do CEPAGRE. Então, tem a citação, né? Quem tiver interesse nesse assunto de sombreamento, que é colocado como uma técnica de adaptação do café às mudanças climáticas, ela fez um trabalho muito interessante no sul de Minas, e foi, assim, um apoio da UFLA, da EPAMIG, né? Que é bom sempre agradecer, porque é difícil trabalhar com uma cultura que é de ciclo perene. Então, felizmente, ela encontrou um experimento que, se ela tivesse que fazer, ela seria esse, né? Então, sempre um agradecimento aos nossos colegas aí que ajudaram, inclusive deixaram arrancar plantas para que ela fizesse o trabalho. E havia 3 sistemas agroflorestais, um com feijão guandu, com leucena, com glicídia e a pleno sol. Então, aqui tem algumas fotos. Essas aqui são imagens de satélites de alta resolução que ela utilizou, né? Um trabalho que também nós temos no centro. Ela utilizou nesse trabalho e chegou a algumas conclusões importantes. Eu destaquei aqui 3, bem rapidamente. No caso do cultivo de café com macadâmia, estoque em média 2 toneladas de carbono por hectare a mais que o sistema de cultivo a pleno sol. O tratamento mais arborizado, ele recebeu uma quantidade de radiação solar quase 30% menor e reduziu a temperatura do ar em 0,6, então não reduziu muito. Essa que é uma preocupação, que é colocado como uma grande solução, né? Pode não ser, né? É uma solução ali que talvez precise de outras. E fez até uma estimativa da biomassa, utilizando dado de satélite. Então, coloquei aqui mais para ilustrar esse trabalho, que foi bem interessante, está sendo utilizado até hoje, né? E tem algumas publicações que foram feitas, né? Então, a questão dos modelos empíricos, né, para a estimativa do índice de área foliar, da biomassa do café. Então, né, os colegas que tiverem interesse, que ainda não conhecem o trabalho, esses artigos estão todos à disposição. Esse é da Springer, né, da revista Agroforestry Systems. Tem aqui, eu só ilustrei aqui algumas equações que estão no trabalho, né, porque essa é uma dificuldade. Tem muitas equações que são usadas que são antigas, ou às vezes não são adaptadas para as nossas condições. Então, nesse trabalho tem uma série de equações propostas, né, que ajudam quantificação, que é um grande desafio das mudanças climáticas, né, sair um pouco do debate qualitativo e entrar nas quantificações. Esse artigo foi publicado no jornal da I3E, também utilizando dados de satélite, são 3 índices, tem 2 índices aqui que funcionaram melhor, né, e tem as equações aí também à disposição da comunidade. Um terceiro trabalho, que é recente, saiu em 2019, também sobre sombreamento, adaptação às mudanças climáticas, bem na linha do que o doutor André Aili mencionou, né, trabalhar nessa questão. Nós estamos trabalhando nisso, né?
somos lá provavelmente os 2%, né? E para fechar aqui a minha fala, a questão da ferrugem, que é uma doença importante, né? No café foi a tese de doutorado de uma colega também, né? Valdenilza, fez agrônoma, fez mestrado no Instituto Agronômico, doutorado na Unicamp. Então, ela fez toda uma avaliação do período de incubação, fez um levantamento na literatura, também algumas equações da década de 70, que são importantes, sem dúvida, mas é sempre importante uma revisão, né? uma reanálise, né? Uma atualização, né? Dessas equações. E concluiu que a incidência da doença continuará a ser mais severa nas regiões produtoras do estado de São Paulo e Cerrado de Minas. Então, coincide com aquela fala do Dr. André Aili, né? A necessidade desse estudo, essa preocupação com a doença da ferrugem no cafeeiro. E tem aqui, né, 2 trabalhos, né, publicados recentemente também, a Val terminou em 2017, então são trabalhos recentes de 2019, um publicado na PAB, que detalha esses resultados bem rapidamente, tanto do período de incubação como a distribuição geográfica, né? Então, essa que era o nosso objetivo nesse trabalho, avaliar o que pode acontecer com uma doença importante, né? Sempre trabalhando com esses cenários, né? O objetivo é exatamente orientar a pesquisa, né? Ajudar a pesquisa a uma preparação para esses casos, né? Esses eventos que são prejudiciais para a cultura do café, que é uma cultura muito importante para o nosso país, né? E para outros, né? Afinal, nós somos exportadores, né? A lista dessas referências, especialmente de sombreamento, biomassa e ferrugem, são essas, né? Então, não sei se às vezes é possível a visualização nos outros slides, mas eu coloquei aqui todos os listados, inclusive uma que foi um dos primeiros trabalhos feitos com imagens de alta resolução, logo que elas começaram a serem divulgadas, né? Vendidas, nós compramos logo que elas saíram, né, do Iconos, também acabei colocando aqui uma colega que é docente de uma universidade federal, a Glaucia. Então, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição, né, na sessão de perguntas e também, né, no CEPAG, eu deixo aqui meu e-mail, né. Eu agradeço novamente a oportunidade de ter apresentado um pouco os trabalhos que nós já temos feito para uma cultura tão importante como foi possível observar nas apresentações anteriores. Então, muito obrigado e boa tarde a todos.